Começando a nossa apresentação de hoje, eu lhes dou boas-vindas e vou retomar o assunto fazendo uma ligação com o anterior. O anterior, nós tratávamos da relação de emprego. Passamos por todas as formas de relação entre os homens e terminamos na relação de trabalho. Pois bem, eu expliquei que o trabalho é uma forma de aplicação da energia humana sobre o mundo, sobre alguma coisa do mundo, de modo que a modifique para atender, realizar um interesse humano. Isso é o trabalho. Agora, este trabalho pode se dar para realizar um interesse meu, que obviamente sou humano, ou um interesse de outrem, que é uma outra pessoa, um outro ser humano, que eu também viso atender. Por que eu viso atender? Voltamos àquele aspecto do interesse, porque aquilo ali vai me dar alguma vantagem, porque aquilo ali vai me dar uma utilidade com a qual eu realizo o meu interesse e torno satisfeitas as minhas necessidades, as minhas conveniências quanto àquele objeto sobre o qual eu projetei as minhas energias. Então, isso aí a gente pode se lembrar de vários outros trabalhos que tornam necessário a gente chamar este específico de trabalho humano. Porque quando o Sol incide sobre a Terra com luminosidade e calor, ele altera o ambiente. Com a luminosidade, ele torna visível algo que antes não estávamos vendo. E com o calor, ele modera o congelamento da água do mar. Agora estão reclamando até que está exagerado o descongelamento, e ele, ainda com o calor e ao mesmo tempo com a luz, ele faz os vegetais processarem a sua clorofila para desenvolver, alimentar, comunicar a energia à planta. Então, aqui nós estamos presenciando uma transformação da energia solar, seja a energia luminosa, seja a energia térmica ou calorífica, ele está transformando isso em energia de crescimento da planta, em energia que a planta produz ao transformar a energia solar e consome. Então, já vimos aqui uma energia de algo simplesmente ambiental, que é o Sol, mas com essa segunda etapa nós estamos vendo também uma energia de algo vegetal, que é a planta. Temos, ainda neste ponto natural das energias físicas, a energia das marés, a energia de uma queda d'água, a energia de um gelo que quebra ou de uma água que congela, porque as duas instâncias diferentes da água, para se conservarem, exigem um tanto de energia menor ou maior do que aquele com que ela estava antes. Então, este excesso de energia sobra para o ambiente, é devolvido ao ambiente, ou a falta de energia é captada pela água do meio ambiente. Daí nós podemos ter a água desde a condição de gelo até a condição de vapor. É uma simples troca de energias. Da mesma maneira, podemos ter outras energias vegetais. Eu falei na energia da planta para crescer, mas ela pode aplicar a energia
também para produzir frutos, para produzir folhas, para produzir sementes depois dos frutos prontos, na fase de amadurecimento deles. Para tudo isto, ela usa a energia solar, ela usa a energia que ela retira da água que sobe pelas suas raízes, ela usa a energia que ela tira do solo e vai transformando em novas formas de energia que por ela mesma são aplicadas para atingir os diversos estágios naturais, inconscientes, vegetativos, se podemos assim dizer, para a vida da planta. E outras energias físicas, essa da planta especificamente, é uma energia vegetal, é uma energia que se inclui dentro do que a gente pode chamar de biológica. É uma energia consumida ou produzida por seres vivos. Antes disso, nós estávamos vendo as físicas. Para encerrar, vamos dar mais algum exemplo delas. A energia de um vulcão, a energia de uma corrente marítima. Quando a gente estuda as correntes, as grandes navegações, a gente vê que elas são feitas, estudadas, as correntes marítimas, de maneira a aproveitá-las da melhor maneira possível para o interesse daquela viagem específica. Da mesma maneira, baleias aparecem aqui no litoral do Brasil, porque vão navegando de acordo com as correntes que elas querem. A maciota, né? Elas querem navegar nas situações do mar que são favoráveis a ela. E é navegar a favor da corrente. Como tem corrente que vai do sul para o norte e corrente que vai do norte para o sul, além das de oeste e leste, elas podem escolher uma dessas correntes que elas conhecem muito bem e tomar o rumo que quiserem, carecendo menos esforço do que seria se fizesse um movimento contrário. Então, nós temos as baleias, as navegações, e temos um exemplo, inclusive se tornou objeto de um livro e de vários vídeos e filmes, que é o do Amir Klink, atravessando o Atlântico do Brasil para a África. Ele gastou a energia pessoal dele, corporal dele, mas também usou essas correntes para lhe facilitar a navegação. Tanto que a viagem, ele inverteu a origem e o final da viagem, porque tinha facilidade de navegar mediante as correntes marítimas que ele conhecia e utilizou. Vocês estão vendo que, a não ser a intenção das baleias, que não chega a ser interesse, porque ela não é consciente dela, a intenção dos navegadores, que é uma intenção, um interesse humano consciente, a intenção ou o interesse do Amir Klink, a não ser esses casos, todas essas energias que eu citei são energias próprias da natureza, não são movidas por um cálculo, por uma suposição e por um arranjo humano que coloque a energia a trabalhar a favor dele. Ele faz isso sempre usando a energia da gravidade, a do sol, a do vento, a da maré, a do rio, com a qual ele fabrica energia elétrica ou hidrelétrica, porque vem da água e ele a transforma em energia da própria eletricidade, da troca de elétrons através do fio condutor. Então, aqui nós começamos a entrar nas energias humanas, nas energias que são vinculadas à atuação do homem. Agora tem um problema. Nós já vimos que o homem atua quando tem interesse. Há uma dificuldade imensa em entender o homem que não tem interesse. Não existe. Até se ele resolve fugir do pensamento, se ele resolve dormir, se ele resolve ficar sentado olhando para a lua, ele está
tomando uma decisão, ele está resolvendo atuar sobre o mundo, aplicar a sua energia, mas porque tem interesse nisso. Porque isto aí lhe provocou uma carência, uma necessidade, uma vontade de algo, e essas posturas de falta de alguma coisa procuraram se realizar, procurando no mundo, pesquisando no mundo e na sociedade que faz parte do mundo, em volta de si, algo que pudesse realizar esse interesse. Quer dizer, que pudesse ser o suporte da minha carência, o suporte da minha necessidade de mexer no mundo, o suporte da minha necessidade de colher dele algum benefício para mim, e recaindo sobre coisas às quais eu atribuo utilidade. O que é a utilidade, senão a possibilidade de me satisfazer? Vejam, são duas coisas diferentes. A possibilidade, primeiro, de realizar um interesse, quer dizer, de me permitir tomar posse daquela coisa e, com isto, aplicar em meu benefício as utilidades que eu imaginei que ela tem. E outra coisa é, qual é este benefício? É a satisfação de uma necessidade, é o abastecimento de uma carência, é a busca da minha autorrealização, da minha satisfação pessoal. E, então, eu sempre tenho interesse, qualquer que seja a coisa que eu faça ou que eu não faça na minha vida. E este interesse eu vou realizar também com dispêndio de energia. A esse dispêndio de energia para colher a utilidade de uma coisa e aplicá-la em meu benefício ou em benefício de qualquer outro ser ou coisa, eu faço essa busca disso no mundo e, para isto, eu chamo essa atividade de trabalho. Nós temos sempre um trabalho, mesmo quando estamos realizando aquele movimento para o lazer no futebol. O movimento que os atletas fazem é visando dois interesses diferentes, mas compostos. É o interesse de fazer gol no outro time e o interesse de impedir que o outro time faça gol no time dele. Por que eles são compostos? Porque esses dois levam, sim, ao resultado que o homem está buscando. Levam à realização do seu interesse, dos seus, né, que são dois, e a satisfação da sua necessidade. Mas tem um aspecto que enriquece um pouco essa noção aí. Eles são dois e compostos e tem um nome desta composição. O interesse de fazer gols, o interesse de impedir que façam gols, se compõe no interesse maior de ganhar o jogo, de ter um placar a favor dele. Vejam, ganhar o jogo é algo que a gente pensa mais do ponto de vista emocional, do ponto de vista de realização, de satisfação, vejam, do aspecto final. Por isto é que compõem aqueles dois interesses durante o jogo, que são interesses objetivos, é fazer gol e impedir que façam gol. E aí, somando, juntando esses dois, eu vou ter um aspecto mais subjetivo, ligado à satisfação da minha necessidade, que é a vitória. É a satisfação psíquica de ter recebido um resultado favorável, a satisfação psíquica de ter sido melhor. Esta tendência para ser melhor, para buscar o melhor para si e para os seus, é uma tendência da personalidade humana, psíquica, que muitas vezes é deturpada ou para se realizar a qualquer custo, inclusive negativamente, ou o contrário, para ser enfraquecida, já que eu chego a uma conclusão idiota que
A minha vida na sociedade visa exclusivamente a realizar o meu interesse. Nós aqui estamos falando desse aspecto de realizar o meu interesse, mas não estamos excluindo outros. Aliás, agora estamos passando exatamente para o estudo do seguinte: nós vivemos em sociedade, como já falamos muito. Nessa sociedade nós interagimos, nós temos disputa, igual a do jogo, igual a da guerra, nós temos colaboração, igual a do trabalho conjunto, igual a da escrita conjunta, igual a do estudo conjunto. Temos também a cooperação, isto é, eu não vou ganhar com esta realização de interesse. O outro que está trabalhando junto comigo também não vai ganhar com a realização do interesse dele. Juntando nós dois, nós estamos produzindo algo útil, estamos modificando o mundo para que daí saia algo útil para um terceiro. Então é um ato exclusivamente altruísta. Se eu estou levando um prato de comida para alguém debaixo da ponte, se eu estou tratando, como se eu fosse médico, estivesse tratando altruisticamente, sem remuneração, das pessoas atacadas pela Covid e que não têm condição de bancar o tratamento por si mesmo, se bem que essa Covid mostrou para nós e para o mundo a importância, a relevância e a imensa utilidade de um programa governamental chamado SUS. Por quê? Porque nós sempre achamos que o SUS tratava mal, que o SUS tratava superficialmente e por isso não era seguro, que o SUS era uma medicina de segunda categoria, uma medicina dentro daquele velho preconceito nosso, era uma medicina para o pobre. E hoje, do mendigo colhido na rua ao homem mais rico do Brasil, que, aliás, está mudando, eu ainda não sei qual que vai ser, porque o que era morreu semana passada, era o Safra. Aliás, isso é um importante exemplo a mencionar, já mencionado em aulas. Então, desde um até o outro, todos precisaram do SUS. Todos precisaram de médicos que tenham experiência do SUS, de instalações que o SUS instala, mantém e banca, de aperfeiçoamentos de experiências, de protocolos de tratamento, que é o SUS que desenvolveu. E muitas vezes da própria enfermaria do SUS, porque é a maneira mais segura, mais próxima dos médicos que se tem para tratar. Aí, deixando essa ressalva que eu fiz sobre a validade do SUS, a revalorização do SUS, não pelas modificações dele, mas pela modificação da nossa consciência em relação a ele. Nós vamos continuar o nosso papo. Aqui nós temos essas duas pessoas que estão trabalhando cooperativamente em benefício de um terceiro. Nós temos cada uma delas, apesar do trabalho ser cooperativo, este trabalho está beneficiando a outra, é o terceiro. Então, cada uma delas está produzindo, está compondo, está ofertando, através do seu dispêndio de energia, uma parte da realização do interesse daquele terceiro. Consequentemente, esta relação que nós vimos, em que a pessoa se projeta sobre a coisa para retirar a utilidade dela, ela passa a ter um interventor no meio do caminho. Eu vou para a coisa, tiro a utilidade dela e me dispo dessa utilidade no meio do caminho da volta, porque ela fica para a outra. Mas por quê? Às vezes eu estou juntando coisa para o outro que não me interessa. Eu estou juntando parafusos. Agora, quem conserta móveis, quem monta veículos, quem usa parafuso para alguma coisa é esse terceiro. Então, eu estou preparando parafuso, fabricando parafuso, comprando parafuso, seja lá o que for.
em benefício dele. Por quê? Porque ele não vai fazer isso enquanto deixa abandonado o serviço principal dele. Então, ele ganha 2 vezes com o mesmo tempo. Ele ganha uma vez com o serviço principal dele que ele está fazendo para si. E ganha a segunda vez com o meu tempo, com o meu dispêndio de energia, com o meu esforço físico, com o meu trabalho que ele está tomando para aparelhá-lo para exercer melhor aquele outro interesse que é só dele. Então, nós temos também essa face do trabalho humano, que é a inclusão de outros nesse trabalho. Aí caímos naquele caso que nós estudamos antes, da relação. Nós estabelecemos uma relação para que o outro realize os seus interesses, satisfaça as suas necessidades com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu dispêndio de energia. E eu? Como é que eu fico nessa história? Eu vou receber outra utilidade que eu vou colher noutra coisa, que por ter essa utilidade eu passo a considerar como bem, e que me é fornecido por esse terceiro para o qual eu forneci os parafusos, para o qual eu forneci o produto do meu trabalho. Então, veja, o meu trabalho é que é produtor. O meu trabalho é que faz com que a sociedade se enriqueça, com que ela tenha uma disponibilidade que antes não tinha, que é a minha modificação do mundo. É o que eu modifiquei o mundo com aquele trabalho. Aí, então, eu passo a ter uma relação minha com esta pessoa, a qual eu apresento a utilidade do meu trabalho. E uma outra no sentido reverso, dela comigo, em que ela me apresenta uma outra utilidade ambicionada por mim. Normalmente, no nosso caso, no nosso tipo de trabalho, essa outra utilidade é a remuneração, o salário, o estipêndio, a parte do lucro, enfim, qualquer retorno monetário, financeiro, ou mesmo que não seja, como diz a CLT, que possa ser representado financeiramente, monetariamente, que eu estou recebendo por ter feito o que eu fiz em benefício do terceiro. Ora, aqui eu passei a ter uma relação recíproca. E nós podemos concluir 2 coisas disso que já foi falado. Já concluímos uma lá atrás, que é que a incidência de uma energia sobre o mundo, modificando-o, é trabalho. A energia incide para modificar? Às vezes sim, às vezes é algo espontâneo, é algo automático, é algo regido pelas leis da natureza e não por uma decisão. Eu falei aqui vários exemplos disso e podemos citar mais um. O raio cai e racha uma árvore no meio. O raio cai e esturrica um gambá que está passando na ocasião. Ou racha no meio um ser humano, ou esturrica um ser humano. Este raio exerceu um trabalho. Já ouvi falar que, até agora, com a tecnologia que nós temos, apesar de o raio ser uma quantidade de energia tão imensa que ele provoca o estrago que provoca, mas que é uma energia que se desencadeia, que se aplica instantaneamente. Então, não tem como o homem captá-la e aproveitá-la e metê-la dentro dos seus fios para transportá-la ou transmiti-la para onde ele deseja. Então, não tem como eu dar uma finalidade específica para o raio. A maioria dos outros trabalhos que eu falei tem como eu dar uma energia específica para ele, uma finalidade específica, melhor dizendo. Por exemplo, o aquecimento da água pelo sol. Eu posso botar uma piscina, uma panela d'água, uma banheira no sol
com a água dentro, obviamente, e deixar ali tanto tempo e botar uma lente de grande raio de aumento em cima e tal, até fazer a água ferver. Teoricamente, sim. Eu não sei se na prática quem mexe com isso dá conta de chegar a esse ponto. Mas para nós aqui, leigos na aplicação de energia, isso aí está muito claro. Então, se eu faço isso, eu estou guiando, aproveitando, tirando utilidades da energia natural. Estou atribuindo a ela uma finalidade. Mas vejam, eu, ser humano, é que estou atribuindo aquela utilidade à energia. Ela não tinha aquela utilidade por conta própria, espontaneamente, perdida no meio da natureza. Tenho alguns outros trabalhos, igual eu falei, da planta, do animal e tal, que são, em parte, também finalísticos, mas instintivos ou, no mínimo, automáticos. Instintivos é a galinha que fecha as asas quando chove e abre as asas quando faz muito calor. Ela está por um instinto natural dela, reagindo às condições ambientais. Quer dizer, se protegendo, se refrescando ou se aquecendo com a aplicação do seu trabalho, o desgaste da sua energia. E agora, podemos ter uma diferente que não foi feita instintivamente, automaticamente, que o animal delibera agir daquela maneira. Ele está correndo atrás de uma manada de antílopes, de búfalos, de zebras, sei lá de quê, e ele, pela estratégia dele, pela experiência dele, hoje é muito chique botar isso em língua estrangeira, então eles têm o feeling do momento e da ocorrência que está se processando. A hora que ele vê que está adequado, ele se atira em cima do animal. Por que ele não se atirou antes ou depois? A não ser que fosse um erro de cálculo. Porque não estava no momento, porque a deliberação dele de fazer isso foi naquele momento. E isso aí é racional? Ele sentou na prancheta, calculou a distância, a elevação do terreno, o momento temporal, a força física dele, a velocidade do antílope ou do búfalo, seja lá de que bicho for. Nada disso. Foi simplesmente, como eu falei, pelo feeling, pelo momento em que ele considerou que a equação natural ali sobre o terreno era favorável ao pulo que ele tinha que dar. Então, não foi só instintiva, teve uma decisão, mas não foi uma decisão consciente, igual teria sido a do engenheiro para planejar aquilo tudo. E aí, nós podemos ver que essa, então, já tem uma energia que é natural, despida de qualquer aspecto psíquico, que é a do raio, da corrente marítima, a do maremoto, a do tsunami, a do vento, a do ciclone, a do tornado, a do furacão, qualquer tipo de vento que exista, ou da simples brisa que eu estou doido para entrar aqui para me refrescar um pouco. Está aí até o final dela, a finalidade. Mas se processa no campo da ausência de psique que trabalha, que gera a consciência. Então, é uma energia desenvolvida, gasta, aplicada, sem qualquer consciência, mesmo instintiva. Porque o recurso natural, a pedra, a água do mar, a queda de uma rocha, de um rochedo, tudo isso não tem sequer uma deliberação sobre o movimento que vai fazer. Esse movimento sempre é impulsionado por outras questões.
duas das poucas coisas que o mundo tem que se move automaticamente, quer dizer, que não dependeu de outras coisas, apenas das condições meteorológicas, são as correntes marítimas e as correntes de vento. Interessante que, para o homem, corrente geralmente serve para prender e imobilizar. Para a natureza, elas servem para movimentar. Voltando para a nossa linha da aula, da apresentação, da palestra, nós vamos ver que tem uma outra forma de inteligência, de decisões a serem tomadas acerca do movimento, acerca do trabalho que vai ser exercido, que são mentais, psíquicas, mas instintivas. E outras ainda que dependem de um cálculo primário. São aqueles exemplos que eu dei do animal que vai atacar um antípodo, o búfalo. Podemos dizer que, nesse mesmo caso, está a abelha que pousa na planta, ou, mais interessante, mais complexo do ponto de vista de movimento, do beija-flor, que tira o mesmo néctar daquela flor, mas sem tocar nela, a não ser a ponta de seu bico. Então, ele não pousa, ele não levanta voo, ele não esbarra, ele não joga pólen para cá, para lá, igual uma abelha pode fazer. O movimento dele, interessante, que, apesar de ser muito maior, tomar muito mais energia, ter um instinto, um cálculo, um condicionamento muito mais complexo que o da abelha, ele parece que está agindo de uma maneira muito mais suave, muito menos agressiva à flor, porque é o movimento dele que é condicionado dessa maneira. E aí passamos para os outros animais, em que nós vemos esses dois aspectos constantemente, até chegarmos no ser humano. O ser humano pode fazer qualquer dessas coisas, como pode não fazer nenhuma delas, e pode até destruir qualquer uma delas que esteja sendo feita. Por quê? Porque ele se move mediante um cálculo mental. Então, entre a carência que ele sentiu e a satisfação dessa carência, além de haver o interesse propriamente dito, cujo mecanismo nós já estudamos e sabemos que é absolutamente racional. Óbvio que tem interesses, que tem movimentos que não são racionais. O movimento que eu tenho quando eu encosto o dedo numa trempe quente no fogão, o movimento que eu tenho quando tomo um choque na ponta da orelha, o movimento que eu tenho quando estou dormindo e ronco. Mas nós não estamos tratando aqui desses tipos de movimentos, que são movimentos da nossa natureza física. Nós somos um apanhado, um punhado, uma coleção de aspectos físicos, de estrutura física, de comandos químicos e de efeitos biológicos que, obviamente, funcionam como a natureza. Agora, temos, além disso, uma psique que conscientemente nos conduz a praticar os movimentos que desejamos. Temos até dois tipos de músculos no nosso corpo. Um músculo que eu não consigo dominar, que anda por conta própria, eles chamam isso de musculatura lisa, movimentos espontâneos, e temos outros que nós podemos regular e que planejamos como aplicá-los para obter os resultados que quisermos. Então, isso vocês já estudaram 20 anos atrás, não, 20 não, 15, né? Ou pelo menos 15 anos de estudo, 15 anos de escola. Então, com esses movimentos dominados, comandados
pela consciência, é que nós vamos trabalhar a nossa área dos interesses. Voltando lá no principal, nós realizamos aquele processo do nosso esquema número 1 através de decisões, através da consciência se algo é útil para mim ou não, se algo tem utilidade, se algo pode realizar meu interesse ou não. Então, já vimos que podemos fazer isso tanto para nós quanto para o outro. O pai e a mãe fazem isso constantemente para os filhos, às vezes até quando não estão com eles ou não estão fazendo algo que vai ser entregue diretamente na mão deles, estão fazendo mais por eles do que se tivessem na primeira posição. É o caso dos pais que trabalham para constituir a renda da família, é o caso dos pais que limpam a casa para não haver ali elementos patológicos que possam atingir as crianças, e assim por diante. Mas então, nós estamos vendo que há um tipo de interesse que é dúplice e que, portanto, anda aos pares, mas no sentido inverso, em que cada um está face a face com o interesse do outro. Isto aí nos leva para o nosso esquema número 2. O esquema número 2, que vocês vão ver, nos mostra que duas pessoas podem se relacionar, podem se completar ou se destruir uma a outra através de um bem que esteja emocionalmente entre eles. A figura, o ser humano, a pessoa A, tem o interesse que se projeta lá no B, é o interesse de ganhar o dinheiro que ele tem. O B tem o interesse que se projeta lá no A, é o interesse de que ele venha instalar o box do banheiro na casa dele, é o interesse de que ele traduza um texto que acabou de ser composto para o russo, para o alemão, é o interesse de que esse outro transporte o sofá que está na sala lá para a área externa. E aqui eu estou pegando os mais simples, mas nós vamos ver aí os interesses de cálculos matemáticos infinitesimais, cálculos matemáticos de todas as formas possíveis e imagináveis, até chegar na quântica, e coisas assim, semelhantes, complexas ou não. Tudo isso ele está ambicionando do outro. E o outro ambicionando o dinheiro dele. Então, eles estabelecem duas relações de interesse. Cada um de modificar algo, de aplicar a sua energia, modificando algo que está no mundo, que está na plancheta, que está no computador, que está na sua cabeça, enfim, algo que existe, mesmo que seja dentro da cabeça dele, como um conhecimento, mas que não lhe pertence enquanto objeto de sua criação exclusiva, enquanto objeto de sua compatibilidade interna, igual eu falei agora mesmo, sobre os órgãos e as reações químicas do corpo humano. Então, esse indivíduo quer aquilo. O outro quer apenas dinheiro e sabe que o de cá tem, e que o dinheiro do de cá está disponível para quem lhe faça aquele procedimento complexo e sofisticado de mudar o mundo, que eu falei agora mesmo, que a pessoa está ambicionando. Às vezes ela, como eu, não sabe nem o que é e nem para que serve aquilo. Mas sabe que toda vez que vai mandar um foguete para a Lua, precisa de alguém fazer aquele cálculo daquele jeito. Então, toda vez que ela precisa disso, ela vai para um cara que sabe manusear um computador altamente complexo e sofisticado para fazer o cálculo para mim. E aí, o que nós fazemos? Eu recebo o cálculo, eu recebo um litro de leite que o outro tirou da vaca, eu recebo o móvel pronto, eu recebo o transporte de um móvel que eu quero, eu recebo
algo que foi fruto de uma modificação do mundo com a utilidade de realizar um interesse que não é de quem fez, é meu. E em troca disto, eu realizo o direito do outro, o interesse do outro, melhor dizendo. Então, nós passamos a ter duas pessoas que agiram altruisticamente, apesar de receberem algo em troca. Quer dizer, não houve um decréscimo no meu capital pessoal, no meu capital volitivo próprio, porque eu despendi energia, mas eu recebi outra coisa que também custou dispêndio de energia da outra pessoa. Então, as duas simplesmente fizeram a troca. Cada uma aplicou a sua energia, quer dizer, exerceu o seu trabalho para a realização do interesse do terceiro. Aí nós já vemos duas coisas. A primeira é a associação. A segunda é, quanto ao interesse, é a troca de interesses. Quanto à associação, a pessoa se liga com outra. Lembra-se quando eu falei na evolução das formas de organização social e do trabalho, e falei que na sociedade primitiva os homens não davam conta de fazer isso sozinhos, que precisavam. Eles não davam conta sozinhos de matar um búfalo, mas eles comiam carne de búfalo e ainda usavam a pele do búfalo para se proteger, para se vestir, para se embelezar. Mas então, eles faziam aquilo em conjunto. E tinham noção que o único método de fazer aquele tipo de atividade era o conjunto, era a colaboração. Por isso, eu caracterizei aquele tipo de convivência do trabalho dúplice, recíproco, eu caracterizei como um trabalho cooperativo, primitivo, tribal. Cooperativo porque operar é fazer obras, é trabalhar. Cooperar quer dizer, todos trabalham, todos fazem obras, alguns estão beneficiando os outros. O de se esperar é que todos estivessem beneficiando todos. Mas, continuando, esse trabalho cooperativo, primitivo, é primitivo porque não tem nenhuma sofisticação física, como máquinas que operam por si mesmas, movidas por energia, como cálculos e projetos para sustentar a atividade, como a aplicação da força humana, não apenas enquanto executora de movimentos, mas também como realizadora de projetos que vão se aplicar na realização também daquelas coisas. Isso aí, sem ser dotada de aspectos do desenvolvimento humano, principalmente intelectual, que só vieram depois, esse trabalho além de cooperativo, informal ou primitivo. E, por último, ele é tribal, quer dizer, eu não vou passar ali na rua e pedir a um sujeito para me ajudar a carregar o meu pacote. É a tribo que se empenha conjuntamente, interdependentemente, porque uns dependem dos outros, para realizar aquela tarefa. E interessante que todos esses que estão realizando essa tarefa, que estão queimando energia nesta atividade, vão depender também dos que ficaram para trás, cuidando dos filhos, das ferramentas, das vestimentas, das proteções da caverna onde moram, ou da cabana onde moram. Então, mesmo a parte, já tendo se dividido, que é a primeira divisão de trabalho que ocorreu na história humana, há uma interdependência dessas duas partes. Então, este trabalho ainda inspira o homem de hoje, se bem que o homem de hoje, pela sociedade de lutas que nós construímos, passou a ser menos cooperativo e mais egoísta, mais ambicioso, mais fechado nos seus próprios interesses. E o que é isso? Esse mundo de trocas, de realizar interesses que às vezes não são meus. É o relacionamento. É o que, na verdade,
forma a sociedade. Mesmo naquela época em que as sociedades eram consanguíneas, elas continuavam a existir porque se assentavam sobre esse trabalho comunitário, cooperativo. Então, vejam que em qualquer desses momentos, as atividades propenderam para a produção de algo, para a atividade. Por isto é que eu insisto em que produtor é quem trabalha, é o trabalho que produz, ele é que gasta energia, modifica o mundo e produz algo, realiza um interesse humano com aquela modificação que implantou no mundo. Então, hoje há uma inversão no uso dessas palavras, mas, voltando à origem e ao que elas realmente significam, produzir é trabalhar sobre a coisa. E aí nós vemos, então, o mundo da finalidade, o mundo finalístico, o mundo teleológico, ou, no final das contas, o mundo humano. Essa teleologia, esse finalismo da ação, caracteriza a ação humana. É a ação típica do ser humano. Então, aqui, como eu falei, nós temos dois aspectos. Um é essa finalística atribuída à atividade, ao dispêndio de energia. E a outra coisa é a cooperação, é a troca de realização dessas finalidades. Eu estou dando essa aula aqui, eu gosto de dar aula, eu fico satisfeito a hora que eu termino, falo, hoje eu dei uma aula muito boa. Então eu fico chateado, eu podia ter dado essa aula melhor, podia ter conseguido levar melhor essa ideia, assim e tal, porque eu me envolvo emocionalmente com isso, é algo que eu faço para o meu prazer. Mas além deste meu prazer, além dessa minha atividade ter uma origem individual, ela é útil a todos vocês. Ela é útil à Faculdade de Direito, ela é útil ao UFMG, ela é útil ao governo que financia, que custeia a UFMG. Ela deve ser útil ao Brasil. Se eu não descubro vacinas, não engarrafo vacinas, não trato de Covid, eu não estou tendo a utilidade que um médico, um enfermeiro, um pesquisador lá na Fiocruz ou lá no Butantan tem para o caso da Covid. Mas eu estou fazendo com que alunos se tornem aptos a viverem mais produtivamente amanhã e sendo mais produtivos, mais felizes consigo mesmo e mais úteis para os outros. Eu estou com isso, com essa minha atuação, fazendo com que as relações sociais, essas que nós estamos estudando, ocorram de uma maneira mais pacífica, mais proveitosa, mais agradável para o ser humano. Só que a competição, a competitividade, a luta a favor do que é seu e excludente do que é dos outros, traz para esta minha sociedade, oponentemente ao benefício que eu me sinto prestador dele, traz um grau de mal-estar que foi, no século XX, XIX, o chamado mal de século, que foi, no século XX, as guerras e as lutas dos indivíduos e que estão sendo, nesse século XX, a causa das nossas angústias, das nossas ansiedades, das nossas depressões, da estagnação que a humanidade tem tido por períodos aí, depois de 2020, já tivemos uma em 2000 quando passamos 2020, estávamos numa estagnação. Tivemos outra em 2008, tivemos outra em 2013, 2014, e estamos tendo outra agora. Isto é porque nós, ao invés de
exercermos nosso papel social com a liberalidade de poder servir aos outros, e isso não tem nada a ver com liberalismo, aliás, é exatamente o contrário dele, que não é a liberdade de usar o outro, é a liberalidade, o espírito livre, o espírito aberto de ser útil ao outro. É exatamente o contrário do liberalismo. E nós nos amarramos no liberalismo achando bonitinha a palavra e só fazemos besteira em termos de fazer com que a humanidade viva pior. Pois bem, com isso tudo a gente já consegue entender mais ou menos essa transação, essa troca de atividades que um realiza para o outro e o outro realiza para o um. Mas então, isso aí é o esquema 2. No meio das pessoas está algo que as atrai. E esse algo no meio delas é compósito. Ali está a utilidade que pode atender ou que pode realizar o interesse de cada uma delas. No exemplo que eu comecei a dar lá atrás, um quer o trabalho do outro para compor uma utilidade intelectual que ele deseja. O outro quer a remuneração para aquilo, o dinheiro que vai lhe garantir a subsistência. Então, os dois têm um pedaço das utilidades que estão sendo oferecidas lá no centro. Só que os dois têm, cada um pedaço. E este pedaço é útil para o outro. É o outro que se interessa, de acordo com o esquema número 1, é o outro que se interessa por aquele pedaço que está lá no meio da figura do esquema número 2. Então, o que ocorre? Cada um aplica a sua energia, queima a sua energia, produzindo aquilo que o outro quer. Em resumo, sendo útil para o outro, finalisticamente, realizando a necessidade do outro, satisfazendo o outro. Nem venham me falar que esse satisfazendo aí é só do aspecto, do ponto de vista sexual. Também o sexo entra nisso. Mas eu estou falando sobre toda a riqueza de nossa necessidade humana, de nossa sociedade que tem essa necessidade. E aí completamos o quadro com as duas travessias repetitivas e, então, mostramos como que as relações humanas de trabalho se dão na prática. Só que, na relação humana de trabalho, nós vamos cair naquilo que o esquema 3 nos fala, nos mostra, melhor dizendo. As pessoas vão compondo círculos de interesses, espectros em que esses interesses dela vão se abrindo, vão se dilargando dentro da sociedade. Então, nós temos cada pessoa como um centro de interesses, como o centro de um conjunto de esferas concêntricas que vão cada vez ficando mais largos e que mostram os interesses, as carências, as necessidades, as insatisfações daquela pessoa. Como o homem não é de se conformar com isto, essas esferas concêntricas mostram, ao mesmo tempo que mostram a necessidade, mostram também a atuação humana, a projeção do homem sobre o mundo para realizar os interesses que ele está expandindo dentro daquela esfera. Eu mostrei nesse esquema número 2 3 figuras isoladas que estão nesse processo de conjugar os seus interesses com o mundo, de estender sobre as utilidades que ele vê no mundo a sua esfera de interesse, as suas esferas de interesse. E isso aí, apesar de ser dos esquemas talvez o mais simples, é o vital, é o que abre para todas as nossas portas, inclusive e especialmente para a do direito. Tanto que, já na figura seguinte,
no esquema número 4, nós temos uma imagem da conflitualidade de interesses. Quando aquelas esferas, e é muito fácil de entender, quando aquelas esferas lá do esquema anterior se dilatam tanto que começam a se introduzir umas nas outras, começam a se interpolar, quer dizer, estabelecer polos, estabelecer pontos dela dentro da outra, aí fica uma coisa difícil de entender. Enquanto a esfera estava livre, o ser humano, portador dos interesses que estão no centro dessa esfera, podia se expandir à vontade. A hora que cai na nossa sociedade, ele começa a ter obstáculos, barreiras, disputas, insatisfações com os outros. E se tem insatisfação, é porque o interesse não foi realizado. Então, aí, nós passamos a ver aqueles centros de interesse autônomos e independentes se limitando uns aos outros ou se conjugando uns aos outros. Daí pode nascer uma ajuda, um limite, pode nascer uma conquista ou uma derrota, e temos a figura 3. Só que no meio da figura 3, onde as três esferas, gente, o Brasil tem 214 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão, e tanto a China tem 2 bilhões. Então, eu fiz aqui um esquema exemplificativo de uma interferência dos centros de interesse, com 3 centros de interesse. Faça um com 2 bilhões e mais alguns quebrados de chineses, e vocês vão ver o tanto que a sociedade é complexa. Então, quando ocorre essa interpolação das esferas de interesse, nós criamos, ao mesmo tempo, duas áreas diferenciadas dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida real social. Uma dessas esferas é aquela onde o nosso campo de interesse, dentro da nossa esfera de interesse, não interfere e nem é interferido pela esfera de outra pessoa. Obviamente, no meio dos nossos 214 milhões ou dos 2 bilhões e não sei quantos lá dos chineses, não existe mais espaço desocupado. Enquanto uma tribo vivia isolada, ela está do lado de cá do rio, a outra está do lado de lá, ela está do lado de cada cadeia de montanhas, a outra está do lado de lá, a outra tribo não interferia com a de cá. Mas, quando elas estão próximas e começam a compartilhar ou a disputar os seus recursos de subsistência, ocorre igual aquela história, aquele conto genial do Machado de Assis, Ao Vencedor as Batatas. As duas tribos tinham no meio delas, entre elas, uma plantação de batata, ou um crescimento de batata, se não tivesse sido plantado, e que não dava para esperar passar a seca que estava existindo. Então, elas tinham 3 soluções. A primeira era repartir as batatas no meio. Aí, nenhuma metade dava para a respectiva tribo sobreviver até ultrapassar a seca e começar a chover e nascer mais batata. A segunda solução era operar aí um negócio voluntário de compra e venda. A que vendeu as batatas recebeu dinheiro, recebeu chifre para fazer berrante, recebeu pele de animais para se proteger e tal, vai morrer de fome e rica. A outra vai ter todas as batatas para sobreviver. Mas aqui nós tivemos um negócio entre elas. E este pode ser um dos muitos negócios que podem existir entre elas, inclusive o da terceira hipótese, que é a que eu vou falar agora, que era como Machado de Assis considerava. Elas entrarem em guerra para ver quem que fica com a batata, com as batatas.
Uma venceu a guerra, a outra ficou sem batata. Morre de fome. Em compensação, a de cá sobrevive. E sobrevive com menos gente, porque não se vá pensar que uma guerra matou gente de um lado só, morreu do outro também. Então ficou menos gente nessa tribo vitoriosa e as batatas vão ter até abundância, vão ter até excesso de fornecimento sobre a necessidade. É algo que faz com que uma das tribos sobreviva, a outra será extinta, ou pelo morticínio da de cá, pelo genocídio que a de cá pratica, igual a gente vê na nossa sociedade, na nossa atualidade. Ou então, ela fugiu, deu no pé, a hora que viu que estava perdendo, sumiu para lá e vai morrer para lá, porque não tem outra coisa para comer, além das batatas, que ela ficou sem. Então, é isso que ocorre dentro da nossa sociedade, nesse esquema do entrelaçamento dos centros de interesse. Por isso, o nome que eu dei para ele foi a conflitualidade dos interesses. E vejam, conflitualidade não é obrigatoriamente conflito. É possível sair do dilema, do drama de Machado de Assis com as batatas e arranjar outras soluções de acréscimo, não de batata, mas de outros alimentos, para resolver esse problema. E ao gênio da humanidade é que compete resolver isso. Mas esse gênio da humanidade está sendo canalizado, capitalizado para produzir diamantes, foguetes espaciais, produzir diamante não, produzir brilhante, né, que o diamante é a natureza que produz. Produzir bens supérfluos, vejam lá no Código Civil o conceito de bens supérfluos. Enquanto grande parte da humanidade tem muita fome, pouca desesperadora, dependendo se tem um pequeno aporte de utilidades subsistenciais, se tem um médio ou se tem um grande. Mas a humanidade produz o suficiente para todo mundo. As disputas entre os homens, a conflitualidade de que eu falei, é que inibe a chegada dos alimentos subsistenciais a cada ser que compõe a sociedade humana. Esse é um aspecto lá da coisa 2, é a chamada zona de conflitualidade. Ela aparece no meio da figura como se fosse um trevo, 3 pontas de folha, assim, que é onde as esferas de interesse se superpõem. Mas, fora disto, nós temos a zona onde não existe conflitualidade. Eu dei a ela o nome de região, porque ela é maior, mais ampla, mais aberta. Região não conflituosa, ou não conflitiva, se vocês preferirem. Nessa região, como eu falei agora, não existe espaço livre. Um vai ocupar esse espaço para produzir comida, o outro para vender telefone celular, o outro para inventar vacina para Covid, um outro para se lembrar, estudar e pesquisar a gripe espanhola, que foi a Covid, que foi a peste de 100 anos atrás, assim por diante. Mas, então, nos interstícios dessas atividades, isto é, quando um está gastando o seu trabalho e os seus bens neste caminho dessa utilidade, o outro, com outros bens, outros caminhos, busca outras utilidades em outra direção. Então, essa zona, ou melhor, essa região não conflitiva, ela é complexa no sentido de que, por ela, perpassam muitas utilidades e muitos interesses perseguindo-as, mas, mesmo assim, elas deixam espaços onde a pessoa poderia operar livremente. É o que
lideranças empresariais, os empreendedores, os administradores, gerentes dos negócios na vida, fazem dentro com as suas empresas, eles buscam os nichos ainda não explorados, os nichos em que ainda se pode desenvolver, os nichos em que ainda há utilidades não assambarcadas por interesses alheios. É a zona de conflitualidade de cá e a região não conflitiva de lá. Vejam que os próprios círculos dessas esferas de interesse têm umas partes dele que eles não estão entrecruzando com as outras. É claro que vão ter outras linhas aí, outros interesses aí, entrecruzando com as esferas de interesse daqueles 2 bilhões e tanto de chineses, ou dos nossos 214 milhões de habitantes. Mas, como eu falei, ainda existem nichos, ainda existem aspectos de se olhar que serão diferentes e que abrirão caminho para a atividade humana. Qual que é a atividade humana? É o trabalho que gasta energia humana aplicada sobre o mundo porque é uma atividade finalística e caracteristicamente humana. Então, aplica para descobrir o bem, extrair a utilidade dele, realizando o interesse, e depois se satisfazer com ela. É claro que sempre vai haver isso. A sociedade humana não é por si só nem destrutiva, nem realizadora. Ela é as duas coisas. A civilização, o grau de cultura, o grau de educação, o grau de valoração social que cada um tem é que vai fazer com que aquela sociedade fique mais ou menos satisfeita, enriqueça ou se autodestrua. E por que eu não falei em riqueza ou em pobreza? Porque aqui eu não estou falando apenas da riqueza econômica, eu estou falando da riqueza como ser humano, o ser humano que desenvolve ao máximo os seus dons, as suas habilidades, as suas características pessoais. Do outro lado disso, então, eu não é a pobreza, é pior do que a pobreza. Eu tenho a autodestruição, porque quando eu destruo esses dons, eu seco essas capacidades, eu inutilizo ou inabilito essas habilidades, inabilito a habilidade, é óbvio, do ser humano, eu estou desumanizando esse ser. Desumanizo quem passa fome, porque a estrutura não lhe dá um lugar produtivo. Mas desumanizo também quem se apropriou desse lugar, dessa produção e do necessário para aquele indivíduo, porque ele também deixa de exercer, de atuar com as habilidades, as características humanas. A sua personalidade deixa de ser a personalidade criativa e linda do ser humano e passa a ser uma personalidade exploratória, torturadora e expoliadora. Ela compromete a realização tanto dos seres humanos quanto do mundo ambiente em volta. Seja lá no céu, através dos hidrocarbonetos e dos FC, como é que chama? Clorofluorcarbono, CFC, que vão abrir buracos na camada de ozônio e nos esturricar aqui, seja através do desmate, da poluição das águas dos rios do mar. O próprio Amir Klink, que eu falei dele agora mesmo, ficou, quando fez a tal viagem que eu mencionei, ficou chocado, porque certos locais no mar, onde as correntes marítimas produzem redemoinho, ou onde tem calmarias que as correntes jogam, abandonam, igual qualquer enxurrada onde ela fica a sujeira, ou igual a gente fala,
sobre rio, na curva do rio é que fica a sujeira. Pois nesses lugares do mar estão lá aqueles imensos lixões de coisas que não foram jogadas ali, que vieram do rio. Uma garrafa PET que é jogada dentro de um riachinho, lá no alto dos Andes, e que vai descendo por aquele riacho, cai no Ucaiali, cai no Solimões, cai no Amazonas, cai na corrente marítima Gulf Stream e vai se acumular lá na costa de Dakar, do outro lado do Atlântico. Então, esse desvio da construção, da aplicação construtiva da energia e da inteligência humana, e da personalidade, mais do que inteligência, porque tem o sentimento também, vão negativar os aspectos, as tendências gregárias e comunicativas que o ser humano tem para desenvolver dentro da sociedade, tem para se tornar cada vez mais presente e mais sofisticado em seu caminhar civilizatório. Aí ele se desciviliza, que pode existir essa palavra. Pois bem, aí, isso tudo que eu estou falando de negativo compõe já o esquema seguinte que eu falei, o esquema número 5, que eu, para ficar chique de vez em quando, resolvi chamar de taxonomia teleológica, quer dizer, das finalidades do trabalho humano, ou taxonomia teleológica de interesses, daquilo que o homem quer fazer, ou do que ele faz, ou do que ele quer fazer. Então, nós vemos esse esquema, é como se um leão tivesse passado a garra assim, em nossa tela. No primeiro momento, nós vimos o esquema número 1, ainda da aula passada. No segundo momento, nós vimos o esquema número 2, em que os indivíduos formam os seus círculos concêntricos de interesses e vão se socializando. No terceiro esquema, nós colocamos duas teorias em foque: a do homem cooperativo e a do homem prejudicativo, do homem que constrói com a sociedade, cresce em ele e ela, ou do homem que expolia a sociedade na ilusão de que ele está crescendo, mas está crescendo para a dessocialização, para a desumanização de si mesmo e do meio em que vive. É por causa disso que nós, na nossa sociedade, temos que construir grades cada vez mais fortes, muros cada vez mais altos, usarmos concertina, serpentina, cerca elétrica, câmaras visuais nas beiras dos portões, interfone, porta trancada, abrigo ao invés de repouso, e porque nós estamos destruindo a alma humana dentro dessa sociedade. E aí, então, tivemos o esquema 1, o esquema 2, o esquema 3. Agora, nesse esquema 4, nesse último esquema da aula de hoje, nós vamos ver essas linhas paralelas das garras do leão. A primeira linha, todos as três fases desse esquema são compostas de duas linhas paralelas. Quer dizer, duas linhas que têm a mesma direção ou o mesmo sentido. Eu não sei bem qual que é o certo na matemática. Mas vamos supor que ir para um lado ou para o outro seja o sentido. Igual existe sentido religioso, sentido político e tal, é aquilo que eu estou deliberando. E estar no plano horizontal, no plano vertical, no plano inclinado e tal, é a direção. Direção norte, eu posso estar indo ou estar vindo dela. A norte é direção. Indo ou vindo para o norte são os sentidos.
Com esse exemplo, vamos interpretar nosso esquema. As primeiras paralelas, cada uma no sentido oposto, cada uma voltada para um lado e chegando até a outra pessoa. O interesse que é localizado no A, lembre-se, o interesse localiza a utilidade. O que está localizado no A serve ao B, e vice-versa, o que está no B serve ao A. Esses dois interesses são contrapostos. Quer dizer, eles estão postos, eles estão colocados, um à frente do outro, um face a face com o outro. Então, cada um desses seres humanos interessados tem a possibilidade de realizar o interesse do outro. Porque aquilo que ele tem não corresponde ao seu próprio interesse. É algo que para ele é dispensável. E atende ao interesse do outro. Então, para o outro é necessário. Por isso, cada um deles é estimulado a cair no mundo para ir procurando realizar o seu próprio interesse, ir procurando a utilidade que realiza esse interesse. E onde é que está essa utilidade? No bolso do outro, na alma do outro, na conta bancária do outro, na cozinha do outro. Enfim, essa utilidade é um bem do qual o outro dispõe. Aí, eles trocando os bens, ficam ambos realizados. Por isso, esses interesses se chamam contrapostos. Eles são, ao mesmo tempo, recíprocos e, por isso, resolvidos entre as pessoas da forma contratual. Aqui nós estamos começando a falar um tipo de palavra do direito que nós vamos ver depois que constitui as fontes do direito, que geram comandos jurídicos, que estão presentes em todas as formas de imposição jurídica para nós. É esse contratuais aí. Mas não é a única maneira, e nós vamos ver que cada maneira é relacionada com um tipo de interesse. Na segunda dupla de paralelas aí desse nosso esquema, nós temos a mesma coisa, as duas retas paralelas, só que as pontas delas estão viradas para um lado só. Quer dizer, a direção em que elas se caminham, que elas se encaminham, é uma só. E o sentido em que ela anda também é um só. Consequentemente, as duas pessoas dotadas desses interesses estarão andando juntas. As duas pessoas poderão estar realizando reciprocamente os seus interesses à medida em que veem o interesse do outro como harmônico com o seu. Os dois podem fazer o mesmo esforço e obter o dobro de coisas, o dobro de benefícios, o dobro de bens, o dobro de utilidades. Esses, então, eles são paralelos também, mas eles são harmônicos, quer dizer, eles não têm a possibilidade de gerar conflitos por si, e são conveniais, quer dizer, o que os estabelece, o que estabelece o modo de eles serem realizados, são outro tipo de instrumento jurídico, que é o convênio. E aí vem, mas para que eu vou disciplinar, que eu vou limitar o comportamento desses dois? Os comportamentos desses dois, se eles são harmônicos. Porque o harmônico que eu estou falando é o interesse. A maneira de realizá-lo, a atuação humana, o desgaste de energia sobre o mundo de um pode ser diferente do outro. Então, eles são harmônicos nos interesses e conflitantes na atuação para realizá-lo. Aí eles vão se autodestruir mutuamente, do mesmo jeito. Convênio geralmente é muito usado, por empresas da mesma área que resolvem fazer
obras em comum. Eu pego 2 construtoras, 10 construtoras para fazer uma usina hidrelétrica, como as 2 que foram feitas nas últimas décadas, lá na Amazônia. E se de repente uma resolve não fazer, não, eu vou cortar 30% do meu pessoal porque minha folha de pagamento está exagerada. Sem aqueles 30%, ela não produz, está onerando a outra, está inviabilizando o serviço da outra. São harmônicos, mas os 2 têm que andar juntos. Harmônicos são os 2 que andam juntos. Não são os 2 que apenas têm uma veleidade de benefícios previstos para um futuro hipotético e remoto. Então, neste caso, é muito comum, por exemplo, o SUS é um grande convênio. Eu falei dele mais cedo hoje, mas ele é um grande convênio em que município, Estado e União entram com aportes diferentes. Um entra com dinheiro, o outro entra com o imóvel, o terceiro entra com a administração e outros detalhes que são muitos, são quase infindos, que existem nesses convênios do SUS. Mas pode ser um convênio para fazer uma estrada. A estrada sai daqui por exemplo, o anel rodoviário de Belo Horizonte, o Rodoanel, que não existe, já foi falado, já foi pensado algumas vezes, mas eles não conseguiram fazer esse convênio. Que aí ia entrar, por exemplo, dinheiro federal, desapropriação das áreas pelo Estado e projeto de construção e administração das construtoras pela prefeitura que está aqui pertinho. Chega no meio do caminho, o federal não manda dinheiro. Ou o Estado não desapropria, não entra na justiça com as desapropriações, ou não paga e tal. O município vai ficar igual pintor, quando o outro pede a escada emprestada, o outro leva a escada, ele fica pendurado na brocha. Então, aqui os riscos de conflito não está na primeira posição, na posição inicial dos interesses. Eles são harmônicos. O risco está na execução, na realização desse interesse harmônico, na utilização dos bens dispostos para ele. E, por fim, nós temos o terceiro modelo de interesse, que uma das retas paralelas se chocou com a outra. As 2 correm na mesma direção, nos sentidos opostos, mas tanto que tem que ter a pontinha delas para os 2 lados ao mesmo tempo, que elas correm em sentidos opostos, mas as 2 estão no mesmo trilho. As 2 estão com uma só disponibilidade. Então, não tem jeito de os 2 realizarem os seus interesses. É um restaurante que está na hora de fechar, está só com um bife no prato, só com um ovo na prateleira. Se um dos interessados, dos fregueses que chegar lá, pedir aquele ovo, não tem para o outro. Se pedir aquele bife, não tem para o um. Então, esses interesses são opostos porque são reciprocamente excludentes. Eles excluem a possibilidade de realização do interesse do outro. Eles excluem a utilidade ou a acessibilidade à utilidade por parte do outro. Então, ou um se realiza, ou o outro se realiza. Pode haver até a determinação, é o caso das batatas, lá do conto Machado de Assis, que eu já falei. Pode até haver a determinação de que se repartam as batatas, de que se reparta a isca para cada um pegar um peixe, em vez de ter só usar uma isca inteira e pegar só um peixe. Pode haver, não, cada um come metade do bife e metade do ovo. Pode haver uma série de soluções em que se leve a uma renúncia de um deles, ou dos 2, a partes do bem.
E isso, então, é determinado por imposições de comportamento, por imposições disciplinares. Essas disposições é que é o campo do direito, é que são o campo do direito. E esses dois benefícios, ou esses dois, melhor dizendo, interesses opostos, são opostos e, por isso mesmo, reciprocamente extinguíveis, cada um tem a potencialidade de extinguir o outro, e eles são, neste caso, garantidos ou disciplinados pela lei. Pode ser por outros mecanismos, como a renúncia, como um contrato em que limita o interesse do um para realizar o do outro, mas eles têm essa potencialidade de crise, essa potencialidade de conflito muito maior do que nas duas hipóteses anteriores. E o tradicional do ser humano era entender que aqui é só uma proibição ou uma repartição que faz com que alguém fique satisfeito. Exemplos disso tem esses que eu falei aí, dos dois caminhoneiros com o bife e o ovo. Tem aquele bíblico do Salomão, que eles botaram na Bíblia para exemplificar e louvar a sabedoria do Salomão, que chegaram duas mulheres que tinham passado a noite com parturientes dentro de uma cabana, de uma barraca, e saíram de lá de manhã com um único menino vivo. O outro não conta o que aconteceu com ele, não. Se morreu, se o bicho comeu. E chegaram as duas com um único menino vivo, brigando, cada uma dizendo que ele era filho dela. E passaram por todas as instâncias e não conseguiram decidir nada. Não decide, porque o menino ou fica com uma ou fica com a outra. Não tinha jeito de decidir. Não era factível uma solução aí. Só havia conflito. Então, este conflito foi resolvido por Salomão, simplesmente tirando a espada, botando o menino no chão, falou, então eu vou repartir o menino, cada uma fica com a parte dele. Um falou, muito bom, é isso mesmo que eu quero e tal. A outra falou, não, então dá ele todo para ela. Salomão pegou o menino e entregou para que tinha renunciado a ele. Não falei que uma das formas de resolver a oposição é o conflito? Ou o conflito é a renúncia? Aí Salomão falou, não. Pegou o menino e entregou para que estava renunciando. Assim, quem é mãe não vai concordar de repartir o seu próprio filho na base da espada. Com isso, eu exemplifiquei esse caso. Eu comecei a entrar no campo dos dispositivos jurídicos, dos comandos jurídicos, através dos convênios, dos contratos e, aqui, das normas impositivas da lei. Então, isso tudo nós vamos continuar na próxima apresentação nossa, e eu me despeço de vocês, lhes desejando tudo de bom. Obrigado.